Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito constitucional. O assunto do dia é a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Tá vendo aí que o mapa está bem grande, né? Vamos falar do seu objeto, do parâmetro, de várias outras características da ADI. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então vamos começar falando da ADI, a gente pode falar o quê? Qual é o objeto da ADI? Numa ADI a gente discute o quê? A gente discute a constitucionalidade de lei ou de ato normativo. Lei, aqui, a gente está falando daquelas espécies lá do artigo 59 da Constituição. Emenda constitucional, emendas de revisão, a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada, medida provisória, o decreto legislativo e as resoluções. Todas aquelas espécies legislativas do artigo 59 ali e incluída a emenda de revisão também. Pode ser objeto da ADI. O que não pode ser objeto da ADI? A resposta ao TSE, a resposta do TSE, por exemplo, a posição tradicional do STF, entendia que as leis orçamentárias também não poderiam ser objeto de ADI, porque elas seriam lei de efeito concreto. Mas atualmente isso tem mudado. O STF tem aceitado a lei orçamentária como objeto da ADI, sim. E o ato normativo? Ato normativo, o que a gente está incluindo aqui no ato normativo da ADI? Resoluções administrativas dos tribunais, por exemplo, atos com conteúdo derrogatório, regimento interno de tribunal, deliberação administrativa dos órgãos judiciais, deliberações do TRT, resolução do Conselho Interministerial de Preços, o CIP, resoluções do CNJ, do CNMP, todos esses atos que tenham densidade normativa. Aqui está a chave. Algum ato normativo que tenha densidade normativa, ou seja geral e abstrato, ele pode ser atacado por ADI, sim. E quanto aos decretos? Decretos podem ser objeto de ADI? Aqui depende. Em regra, não. Por quê? Porque o decreto está submetido a um juízo de legalidade e não de constitucionalidade. O decreto observa, sim, a Constituição, mas ele não busca o seu fundamento de validade diretamente da Constituição. O fundamento de validade do decreto é a lei. Então, em regra, o decreto está submetido a um juízo de legalidade. Quando é que o decreto vai poder ser objeto de um juízo de constitucionalidade? Quando for um decreto autônomo. Então, no caso dos decretos autônomos previstos lá na Constituição, aí sim eles podem ser objeto de ADI. Atos de efeitos concretos podem ser objeto de ADI? Atos de efeitos concretos. Se for lei, depende, e há uma divergência doutrinária aqui. Se não for lei, não, aí não pode. Políticas públicas podem ser objeto de ADI? Aqui também há uma divergência doutrinária. O STF tem entendido que, de acordo com o princípio da razoabilidade, sim, mas só se a violação for evidente e arbitrária aos direitos mínimos dos cidadãos, do povo, da sociedade em geral. Mas, em regra, a política pública não poderia ser objeto de ADI, não. E qual é o parâmetro da ADI? O parâmetro da ADI é o chamado bloco de constitucionalidade, ou seja, o corpo da Constituição, as emendas constitucionais e também aqueles tratados que foram incorporados sob o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, aqueles que têm status constitucional. Então, esse bloco de constitucionalidade, que foi aumentado pela emenda 45 de 2004, é o parâmetro da ADI. A jurisprudência ainda é bem restrita nesse sentido, mas a doutrina é bem clara de que o bloco de constitucionalidade é o parâmetro da ADI. E quanto à alteração? A alteração desse parâmetro, o que acontece? A regra tradicional dizia que a ADI seria prejudicada se há uma alteração no parâmetro segundo o qual a norma está sendo julgada, a ADI seria prejudicada. Atualmente, o STF mudou esse entendimento e ele julga a ADI para evitar a chamada constitucionalidade superveniente. E o que seria transcendência dos motivos determinantes? Transcendência dos motivos determinantes. Aqui, essa é uma tese do ministro Gilmar Mendes que está pendente de definição no STF.
O STF ainda não acolhe essa tese. Segundo a tese da transcendência dos motivos determinantes, os motivos da ratio decidendi, ou seja, as razões de decidir de uma ADI, que não fossem o dispositivo, não fossem o julgado principal da ADI, mas aquelas passagens que os ministros falam como fundamentação da ADI, elas vinculariam sim todas as outras instâncias do Poder Judiciário. Seria a teoria do transbordamento, chamada teoria do transbordamento. Mas os obter dictum, aquelas coisas que o juiz dizem só a título de passagem na fundamentação da ADI, essas não vinculariam, não estariam dentro da transcendência dos motivos determinantes. Mas, como eu disse, é uma tese que ainda não foi acolhida pelo STF. Inconstitucionalidades. Quais são os tipos de inconstitucionalidade que a gente tem na doutrina? A gente tem a inconstitucionalidade por arrastamento, inconstitucionalidade progressiva, inconstitucionalidade circunstancial, que a gente pode falar aqui. O que é a inconstitucionalidade por arrastamento? É aquela em que há uma norma atacada pela ADI, ela é julgada inconstitucional, e há uma outra norma que deriva dela, ou que é vinculada a ela, que é declarada inconstitucional também. Por isso, inconstitucionalidade por arrastamento. Arrasta essa outra norma que também é vinculada a ela. Essa aqui é uma decisão excepcional. Excepcionalmente, o STF sim pode julgar as normas inconstitucionais por arrastamento. E há dois tipos: inconstitucionalidade por arrastamento no plano vertical ou por reverberação normativa. No plano vertical é quando uma norma deriva da outra. Por exemplo, um decreto que deriva da lei. Aí é no plano vertical. Por reverberação normativa é quando as normas são vinculadas, mas uma não deriva necessariamente da outra. Nessa inconstitucionalidade por arrastamento, nós devemos observar o que diz o CPC de 2015 quanto à observação do contraditório. Deve-se abrir prazo para a manifestação das partes quanto a essa outra norma que pode ser julgada inconstitucional por arrastamento. Inconstitucionalidade progressiva. O que é isso? É a chamada lei ainda constitucional. O STF julga aquela norma, entende que ela tem algum problema, mas que, de acordo com as circunstâncias atuais do país, da sociedade, aquela lei ainda precisa ser aplicada, mas ela vai se tornando inconstitucional ao longo do tempo. O exemplo que a doutrina dá é o exemplo da Defensoria Pública. Há a norma na Constituição para a instalação das defensorias públicas, né? E a Defensoria Pública é que deve propor a ação civil ex delito, para as pessoas pobres. Só que o Código Penal, o Código de Processo Penal, eles prevêem que a ação civil ex delito será proposta pelo Ministério Público. E aí, ela será proposta pelo Ministério Público ou pela Defensoria? O certo é pela Defensoria. Só que, como a Defensoria ainda não estava instalada em todos os estados de forma adequada, em todas as comarcas, o STF julgou que, a partir da Emenda Constitucional 80 de 2014, ele deu 8 anos para a Defensoria ser instalada em toda a sua essência, em toda a sua força, e a partir do momento em que ela fosse instalada, aí o Ministério Público perderia essa competência para propor a ação civil ex delito, que deveria ser da Defensoria Pública. Então, é uma norma que ainda é constitucional, mas vai se tornando inconstitucional ao longo do tempo. E a inconstitucionalidade circunstancial. Inconstitucionalidade circunstancial é o contrário da anterior. Aqui, a lei é ainda constitucional. Lei ainda constitucional. Por exemplo, a doutrina dá o exemplo da dívida ativa da União. A PGFN não teria estrutura suficiente para tratar da dívida ativa da União. Então, esse caso estaria pendente. É a lei ainda inconstitucional, mas que estaria se tornando constitucional. E o que a gente chama de efeito prospectivo. Efeito prospectivo.
O efeito prospectivo é a chamada declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Ou seja, o STF declara uma norma inconstitucional, mas não anula aquela norma. É um efeito excepcional e possível. Ele é possível no julgamento do STF, mas ele é excepcionalíssimo. O exemplo que dá a doutrina é o exemplo do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Foi julgado na ADI 2240. A emenda 57 de 2008 convalidou os vícios dos municípios criados. Então, esses municípios foram criados sem a regulamentação necessária. O certo seria, já que a lei que criou o município era inconstitucional, foi declarada inconstitucional pelo STF, seria anular aquela criação do município. Então, o município deixaria de existir. Só que o STF declarou a norma inconstitucional, mas não pronunciou a nulidade. Ele fez aqui o efeito prospectivo daquela norma. A declaração é de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, e é uma situação excepcional de constitucionalidade superveniente. Situação excepcionalíssima de constitucionalidade superveniente, segundo Pedro Lenza. A eficácia da decisão numa ADI, ela é diferente. Ela não é do trânsito em julgado, não. A ADI, ela tem a eficácia erga omnes dela é da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, publicação da ata de julgamento no DJE. Não é do trânsito em julgado. Isso aqui é importante. A competência para a ADI. A competência da ADI depende da norma que está sendo atacada e depende do parâmetro. Se for uma norma federal contra a Constituição Federal, é simples, é o STF, né? Se for uma norma estadual contra a Constituição Estadual, é no TJ. Se for uma norma municipal contra a Constituição Federal, é possível a ADI? Não, não é possível. É possível só o controle difuso daquela norma ou por ADPF. Se for uma norma distrital contra a Constituição Federal, aqui depende. Qual é a natureza dessa norma distrital? Se ela tiver uma natureza municipal, segue a regra aqui da norma municipal. Só controle difuso ou ADPF. Se essa norma distrital tiver a natureza estadual, se for uma norma de natureza estadual, aí será essa norma, a regra da norma estadual contra a Constituição Federal. Será no STF também. Norma distrital perante a Lei Orgânica do Distrito Federal. É a mesma regra da norma estadual contra a Constituição Federal, Constituição Estadual. É no TJ-DFT. E a norma municipal contra a Lei Orgânica do município. É possível controle de constitucionalidade? Não, não é. Porque a Lei Orgânica do município, ela não é considerada Constituição, não é considerada manifestação do poder constituinte. Aqui a gente tem o controle de legalidade. A Lei Orgânica do município é uma lei, controle de legalidade. Então, só é possível o controle difuso dessa norma municipal. Então, como a gente viu aqui, existem várias hipóteses em que vai depender do parâmetro e vai depender do objeto da ADI. E quem são os legitimados para propor ADI? A gente tem os legitimados especiais e os legitimados neutros. Qual é a diferença? Os legitimados especiais precisam comprovar a sua pertinência temática, ou seja, que a norma que eles estão atacando, que eles estão arguindo a inconstitucionalidade, tem a ver com o exercício das suas funções. Aqui a gente tem a mesa da Assembleia Legislativa, o governador do Estado, a confederação sindical e a entidade de classe de âmbito nacional. E os legitimados neutros, a gente tem o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o PGR, o Conselho Federal da OAB e o partido político. Esses legitimados neutros não precisam comprovar a pertinência temática. Eles podem atacar qualquer norma que eles considerem inconstitucional sem ter que provar que aquela norma tem a ver com as funções que eles exercem. Algumas observações. A confederação sindical tem que ser uma confederação, não pode ser uma federação. E qual é a diferença? Uma confederação é uma união de, no mínimo, 3 federações. E a entidade de classe ela tem que ser de âmbito nacional.
Ela não pode ser uma entidade de classe de âmbito estadual ou regional. E quando é que ela é de âmbito nacional? Quando ela está em pelo menos 9 estados da federação. Aqui tem uma analogia com a lei dos partidos políticos, porque os partidos políticos, para eles existirem, eles têm que ter caráter nacional. E como se considera o caráter nacional do partido político? Quando ele está em pelo menos 9 estados da federação, no mínimo 9. Então, aqui há uma analogia e a entidade de classe de âmbito nacional tem que estar em pelo menos 9 estados da federação. A União Nacional dos Estudantes não é considerada entidade de classe de âmbito nacional para o STF, porque entidade de classe ele considera só entidades profissionais ou entidades de trabalhadores, entidades de classes. E vocês vão perceber que alguns eu marquei em vermelho. Por quê? Partido político, confederação sindical e a entidade de classe de âmbito nacional precisam de advogado para propor ADI. Os outros não precisam. E esse advogado tem que ter procuração com poderes específicos. E quanto ao procedimento? A gente tem 3 procedimentos. Procedimento comum, procedimento cautelar, procedimento da cautelar, da ADI, e o procedimento célere, chamado procedimento célere. O procedimento comum é aquele em que depois da petição inicial, quem emitiu a norma atacada, presta informações em 30 dias, o advogado-geral da União, o AGU, presta informação em 15 dias, o Procurador-Geral da República apresenta seu parecer em 15 dias, há possibilidade de amicus curiae e os ministros julgam. Existem 2 quórums para que essa ADI seja julgada. O quórum de instalação do STF e o quórum de julgamento. Quórum de instauração, 8 ministros. Quórum de julgamento, maioria absoluta, 6 ministros. O procedimento chamado célere divide esses prazos aqui por 3. Então, o que era um prazo de informação de 30 dias vira 10 dias. O prazo que era do AGU e do PGR de 15 dias vira 5 dias. Então, depois da petição inicial, o ministro relator pode optar por passar essa ADI pelo chamado procedimento célere. Ele pede informações em 10 dias, AGU em 5 dias, PGR em 5 dias e depois o tribunal julga. E há também o procedimento da cautelar. Se for pedido uma cautelar na ADI, o AGU se manifesta em 3 dias, o PGR em 3 dias, pode haver sustentação oral, resposta facultativa e os ministros julgam a cautelar. Tem algumas características para a gente apontar sobre a ADI também. Ela não vincula a causa de pedir, a causa de pedir da parte que propôs a ADI, ela propôs uma ADI dizendo que aquela norma é inconstitucional, pois ofende o direito à liberdade. Essa causa de pedir, ou seja, a norma ofende o direito à liberdade, não vincula o tribunal. O STF e o STJ podem declarar inconstitucional a norma por qualquer outro parâmetro que eles entendam cabível naquele caso. Então, essa causa de pedir não vincula o tribunal. Não há desistência. A parte, uma vez intentada a ADI, não pode desistir da ADI. Não há intervenção de terceiros, não há intervenção de terceiros e nem assistência, mas há possibilidade de amicus curiae. E o relator decide se é cabível, se vai ser cabível naquele caso amicus curiae ou não, e decide quais são os poderes do amicus curiae, o que ele vai poder fazer, se ele vai poder sustentar oralmente, se ele só vai poder apresentar a manifestação escrita. E a decisão do relator é sempre irrecorrível, sempre irrecorrível. Isso foi um julgado relativamente recente do STF. Não há prescrição ou decadência para a ADI, diferente do mandado de segurança, que tem o prazo de 120 dias de decadência, a ADI não tem prescrição e nem não tem decadência para a proposição de ADI. E a ADI respeita o princípio da parcelaridade. O que é isso? No julgamento, os ministros podem julgar inconstitucional tanto palavra, expressão, artigo, alínea, inciso. Eles não precisam, assim como o presidente da República, quando veta uma lei, ele só pode vetar artigo inteiro, alínea inteira, inciso inteiro, mas o STF, ao declarar inconstitucional uma norma, ele não precisa declarar inconstitucional aquele artigo, alínea, inciso inteiro, não. Ele pode declarar inconstitucional só uma palavra ou só uma expressão. E os efeitos da decisão? Quanto aos efeitos da decisão, em regra, os efeitos são
erga omnes, ex tunc e vinculantes. Vinculantes para quem? Para o Poder Judiciário e para a administração pública. Algumas observações aqui. A ADI, uma norma julgada inconstitucional, ela não vincula o Poder Legislativo na função legislativa e também não vincula o próprio STF. Não vincula o STF porque ele pode superar a sua jurisprudência, pode mudar de ideia, podem mudar os ministros e eles entenderem diferente, numa nova configuração do tribunal ou em outro julgamento, podem entender diferente. Pode ocorrer aqui o chamado overruling. E não vincula o Poder Legislativo para não ocorrer a chamada fossilização constitucional e para não ocorrer também a chamada ingerência de um poder sobre o outro, não violar a separação dos poderes. O efeito é ex tunc, ou seja, desde sempre, mas é possível a modulação por 2/3 dos ministros. Por 2/3, os ministros podem escolher que aqueles efeitos da declaração de constitucionalidade vão valer de algum momento do passado ou do futuro, ou a partir do julgamento, da decisão, eles escolhem. E os efeitos erga omnes, porque são para todos. São para todos. Por que não são? Por que os efeitos da ADI não são interpartes? Porque não há partes na ADI. A ADI é um processo objetivo. Então, os efeitos são erga omnes. Há também o chamado efeito repristinatório. O que é isso? Quando o tribunal julga inconstitucional uma norma, aquela norma que é julgada inconstitucional, ela é uma norma nula. Se ela é uma norma nula, ela nunca proferiu, nunca emitiu, nunca teve efeitos. Nunca produziu efeitos, melhor dizendo. Se essa norma nunca produziu efeitos, ela não revogou norma nenhuma. Se ela não revogou norma nenhuma, essas normas que tinham sido revogadas voltam a vigorar. Então aqui ocorre o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. E o STF exige que haja impugnação do complexo normativo, ou seja, todas as normas que foram revogadas pelaquela norma nula têm que ser impugnadas pelo legitimado. O legitimado, quando apresenta uma norma no STF e pede a declaração de inconstitucionalidade, se ele não quiser esse efeito repristinatório, se ele não quiser que isso aconteça, ele tem que impugnar as outras normas que foram revogadas por ela também. Tem que haver a impugnação desse complexo normativo. E os efeitos temporais da ADI? Efeitos temporais. A gente tem a coisa julgada inconstitucional, a mudança de jurisprudência e as fórmulas de preclusão. O que a gente tem que observar aqui? A coisa julgada inconstitucional depende. A gente tem duas hipóteses para a coisa julgada inconstitucional, ou seja, uma decisão judicial que é considerada inconstitucional. Ela é considerada inconstitucional por quê? Primeira hipótese, ela pode ter sido fundamentada numa lei declarada inconstitucional. Ou, segunda hipótese, ela pode ofender outros valores constitucionais. Se for a primeira hipótese, se essa decisão judicial, se essa coisa julgada, decisão judicial transitada em julgado, foi fundamentada numa lei declarada inconstitucional pelo STF, é possível uma ação rescisória em 2 anos. Se for na segunda hipótese, ela ofende outros valores constitucionais, o STF entende que é possível a desconsideração dessa coisa julgada pelo princípio da proporcionalidade. E no caso de mudança de jurisprudência, é possível a ação rescisória? Não, não é possível, e esse entendimento já está sumulado, é a súmula 343 do STF. E fórmula de preclusão, o que é isso? Aqui é o respeito à coisa julgada. Nessa fórmula de preclusão, a doutrina diferencia plano normativo de plano do ato singular. No plano normativo, é possível que haja a nulidade de uma norma considerada inconstitucional, mas no plano do ato singular, o novo CPC prevê 5 anos para a rescisória, desde que apresentada prova nova. E quanto a cautelar? Quais são os efeitos da cautelar? A cautelar tem efeitos erga omnes e ex nunc, ou seja, a partir da decisão. Porque o STF aqui não está julgando ainda a norma inconstitucional. Ele está julgando a cautelar, uma proteção a algum direito específico. Efeito erga omnes, contra todos, e efeitos ex nunc, a partir daquele momento, a partir daquela decisão. É possível efeitos ex tunc, sim, desde que o tribunal estenda esses efeitos para ex tunc, desde sempre. É necessário que o legitimado comprove periculum in mora e fumus boni iuris.
o perigo da demora e a fumaça do bom direito. E o julgamento tem que ser por maioria absoluta, de 6 ministros, salvo no recesso. No recesso do STF, é possível que o presidente do STF conceda aquela cautelar. E essa cautelar no recesso é só possível na ADI. Na ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, não há essa possibilidade de cautelar no recesso, não. E, para finalizar, a reclamação. A reclamação ela tem natureza jurídica de quê? Ela tem natureza jurídica de exercício constitucional do direito de petição. É uma defesa contra a ilegalidade ou abuso de poder. E ela gera um provimento mandamental. Ela é possível desde que não haja trânsito em julgado ainda. E quais são os legitimados para propor reclamação? São todas as pessoas que foram atingidos por decisões contrárias ao julgamento do STF. Há uma crítica doutrinária aqui. O Pedro Lenza, ele apresenta que é necessária uma interpretação restritiva da reclamação para que ela não seja banalizada. Então, se de uma decisão do STF declarando uma norma constitucional todo mundo puder propor reclamação, vai haver uma enxurrada de petições no STF a respeito daquela norma. Então, é necessário que haja aqui uma restrição a essa reclamação, uma restrição a esse exercício do direito de petição. Então, esses são os assuntos mais importantes da ADI. Realmente, esse mapa ficou bem grande, mas esse é um assunto dos mais importantes do direito constitucional. Toda a prova de direito constitucional vai cair em algum momento o controle de constitucionalidade e vão perguntar sobre a ADI. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí no estudo de vocês, porque no meu estudo esse mapa, esse resumo ajuda bastante. Então compartilhem aí com os seus amigos, deixem seu gostei, deixem seus comentários, que eu vou gostar bastante de ler o que vocês têm a acrescentar nesse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!